Pessoal, esses dias aconteceu uma coisa terrível. Eu fiquei sabendo e fiquei realmente bem para baixo, fiquei muito triste com esse ocorrido, que foi a partida do Corvus, o Black Pilador. Foi um choque muito grande. Eu vi gente da comunidade comentando sobre esse fato, o Bastiato Lapriani, o Coruja do Carvalho. E quando foi confirmado mesmo que o Corvus havia partido, eu fiquei bem chateado. No entanto, isso não me surpreendeu tanto assim, porque se você acompanhou durante um tempo o conteúdo que ele apresentava antes de deletar o canal, você sabe que a vibe que ele passava, a energia que ele tinha, né? Era de muita tristeza, de grande vazio, de niilismo. É como se a vida fosse uma grande ilusão. Quando você escutava o conteúdo dele, você sentia essa energia. E ele não escondia de ninguém que, para ele, nada tinha um propósito definido. Então não é tão surpreendente assim o fato em si. Mas o que é mais triste é a forma como ele partiu, porque ele tomou a decisão. Não foi algo que o acometeu, foi auto-churrascamento. E isso foi ainda mais trágico. Foi trágico, mas vamos falar a verdade. É fácil você compreender a situação do cara, porque a vida com certeza não estava fácil para ele. Ninguém toma uma decisão como essa quando a vida tá indo bem, quando tem bons relacionamentos com as pessoas, tem uma boa situação financeira, quando tudo está indo bem e quando você sente que tem um propósito, você tem uma missão nesta terra, você não toma uma decisão como essa. Mas, sinceramente, é muito fácil você entender o porquê ele fez esse tipo de coisa. Porque, vamos falar a realidade, tem muita gente aqui em nosso país, muita gente aqui da comunidade, que vive uma situação tão difícil que não seria algo surpreendente se tomasse a mesma decisão que ele tomou. Você mesmo que está me ouvindo, esse vídeo eu estou fazendo não só pela memória do Corvus, mas esse vídeo é para você, porque você poderia ser o próximo a fazer o que ele fez. Vai saber o tipo de sofrimento que você tem passado na sua vida? Talvez você tenha sido alguém que nasceu numa comunidade carente, cresceu numa favela, morando debaixo de um barraco de madeira com aquelas telhas de eternite, barraco baixo, um calor insuportável no verão, um frio que te gela até a espinha no inverno, porque entra vento por ali, entra vento pelas frestas das madeiras. Talvez você tenha nascido em uma família que era muito grande, tinha muitos irmãos e você era só mais um entre eles. Mas o seu pai e a sua mãe não tinham condições de ter uma família tão grande. Talvez você tenha crescido sem nem ter direito o que comer, tendo faltado o básico para sua subsistência. Talvez você tenha enfrentado a fome, talvez você tenha vivido uma vida de humilhação justamente por causa da sua situação socioeconômica. Ou talvez não, talvez você até teve uma situação melhor, financeiramente falando, mas o seu problema seja com a sua aparência. E a gente sabe que uma marca na aparência causa marcas profundas na autoestima. Não apenas relacionamentos assim, de cunho romântico, relacionamentos intersexuais, mas também relacionamentos de amizade, porque vamos falar a realidade. Quando você é criança, a gente não liga tanto nas coisas, né? Não se liga tanto pra aparência como na adolescência. E na adolescência o negócio é realmente pesado. Se você tem uma aparência realmente muito ruim, ninguém quer ser seu amigo. Ninguém quer chegar junto daquela pessoa, sei lá, às vezes você tem a cara muito cheia de acne, às vezes você é gordinho, às vezes, sei lá, alguma coisa na sua aparência pode ser tão ruim que tenha atrapalhado seus relacionamentos interpessoais. E você cresceu um cara complexado por causa disso daí. Quem sabe você tenha vivido numa família tão desestruturada que você não saiba nem quem foi o seu pai. Ou você sabe e é pior ainda, talvez seria melhor nem saber quem é o seu pai. Talvez ele seja um drogado, um viciado, um alcoólatra. Talvez você tenha vivido uma infância e uma adolescência terríveis. E aí você cresce achando que vai viver uma vida melhor. E o que te esperava? Te esperava um subemprego. Talvez você tenha até estudado, se formado, mas não encontrou emprego na sua área. O mercado está saturado, você não encontra uma utilidade para aquele diploma que você conseguiu com tanto esforço.
Talvez a sua situação seja essa. Talvez, apesar de tudo que você ouve aqui na comunidade e dessa máscara de MTGO que você usa, na realidade, lá no fundo, bem no fundo do seu coração, o que você mais queria era formar uma família. Você ainda tem reminiscências daquele sonho Blue Pill no fundinho do seu coração, de encontrar aquela moça jovem, bonita e que vai te amar por toda a sua vida. Vocês vão ter 2 filhos, vão ter um cachorro e vão ter uma vida maravilhosa. E por mais que você tenha se convencido de que você não quer isso daí de fato, talvez ainda dentro de você exista esse desejo. E você não confessa aqui na comunidade porque você sabe que vão te chamar de gado. Talvez o seu problema, o espectro que te assombra à noite, é essa solidão. Ou talvez não, talvez o seu caso seja justamente o oposto. Seja aquela mulher bonita com a qual você casou, que jurou que ia te amar, mas parece que esse juramento ficou apenas ali no altar, diante do pastor ou do padre, ou ficou ali no cartório diante do juiz de paz. Porque vocês vivem em pé de guerra, só briga, discussão, intriga. Talvez você tenha sido traído, talvez ela tenha traído você, talvez você fique arrastado num relacionamento que não dá certo apenas por causa dos filhos ou para não perder bens materiais. O que eu estou tentando dizer é que cada um de nós teria muitos e muitos motivos para flertar com a ideia do autochurrascamento. Não, eu não quero defender-nos daquele shaming de que somos frustrados. Porque se você quer saber a realidade, qualquer pessoa, todo mundo, é uma pessoa frustrada. Toda pessoa é frustrada. O que seria uma frustração se não um resultado inesperado negativamente? Ah, você é frustrado nos relacionamentos. Se você foi noivo e não concretizou o casamento, cara, você se frustrou no relacionamento. Se você foi casado e deu errado, você se frustrou no relacionamento. Se você queria seguir uma carreira e não conseguiu, você é frustrado na carreira. Se você queria ter um certo padrão, um certo salário e você ganha bem menos do que você desejava, você é frustrado profissionalmente. Você não trabalha no que queria, não ganha o salário que você acha que seria justo ou o mínimo necessário para você ter uma vida digna. Você tem as suas frustrações, você tem as suas marcas do passado como eu tenho as minhas. E eu tenho certeza que cada um de vocês que me ouve e que passou por uma vida difícil compreende o que o Corvus passou também. Eu não sei exatamente qual foi o problema dele, mas sem dúvida deve ter sido algo muito grave, muito sério. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Houve uma fase na minha vida que foi tão terrível, que eu também flertei com a ideia do autochurrascamento. Eu também pensei em me churrascar. Mas, como você pode perceber, enquanto eu está ouvindo a minha voz, eu não fiz isso. E por que eu não fiz? Será que é porque eu sou mais inteligente do que o Corvus era? Será que é porque eu sou melhor do que ele era? Será que existe alguma coisa em mim que ele não tinha e que me torna superior? De maneira nenhuma. Eu sou exatamente igual o cara era. Então por que, infelizmente, ele não conseguiu tancar essa realidade absurda que a gente vive aqui no Brasil, essa situação terrível que o nosso povo vive, que os homens vivem? Por que ele não conseguiu tancar tudo isso e eu, por algum motivo, consegui? Pode parecer clichê, pessoal, mas a realidade é uma só. O que me deu forças para permanecer de pé e continuar vivo até hoje foi justamente a crença em um ser sobrenatural. A crença em um Deus todo-poderoso foi o que me fez permanecer de pé. Caras, a realidade é essa. Eu tinha os meus motivos também, eu tive os meus problemas também, eu tive o desgosto tão profundo que eu cheguei a pensar em fazer uma coisa da qual nem poderia me arrepender depois, porque eu não sobreviveria para me arrepender. E o que me sustentou, o que me fez ficar de pé, foi acreditar que existe um ser lá na eternidade, um ser transcendental, um ser espiritual, que estava interessado na minha situação e se preocupava com o que eu estava vivendo. Amigos, é simples. Se Deus não existe, como dizia ele, e como dizem outros aqui da comunidade, porque tem um monte aí que é ateu aqui na comunidade, né? Não, Deus não existe, porque a gente evoluiu. Teoria da evolução, nós e os macacos temos um ancestral em comum e que o homem evoluiu para ser assim, a mulher evoluiu para ser assado. Tudo isso daí é papo furado, mas os caras acreditam nisso.
E se não existe um Deus, se não existe um Criador, se não existe alguém por trás de todo o mundo visível, amigo, não existe esperança, não existe propósito, não existe sentido para nada que existe. Seríamos meramente fruto do acaso. E se é assim, o que impede você ser o próximo, Corvos? O que impede você ser o próximo a disparar um projétil contra a sua própria cabeça? O que impede você de pular na linha do trem ou de saltar de cima de um prédio? O que impede você? Diz pra mim, o que impede você? Não, é que a situação pode melhorar. Cara, se Deus não existe, quem te dá uma possibilidade de que a coisa vai melhorar? Porque vamos ser sinceros aqui. Se Deus não existir, a probabilidade é da sua vida ficar cada vez pior. O tempo vai passando, sua juventude vai passar, seu corpo vai começar a se deteriorar, porque essa é a nossa realidade, é essa a natureza de todos os seres vivos nesse mundo. Não vai melhorar. Se Deus não existe, não existe nem mesmo a possibilidade de dias melhores. Mas crer em Deus foi o que me trouxe até aqui. Crer em Deus foi o que me fez acreditar, não apenas na possibilidade, mas ter até a certeza, mesmo sem ver, de que a coisa uma hora ou outra ia acabar melhorando. E qual foi o resultado? O resultado é que hoje, graças a Deus, eu vivo uma fase muito melhor do que aquela que eu vivi na época em que eu pensei em me churrascar. Sim, foi acreditar nessa esperança de dias melhores que me fez viver para ver e viver os dias melhores. Eu poderia ter ido como confrade. Então eu me solidarizo não apenas com ele, mas com a família, que deve estar sofrendo horrores. Mas a verdade que eu já vim avisando nos vídeos que eu gravei uns meses atrás aí sobre a tal da Black Pill, os vídeos que eu falei sobre caras que negam a existência de Deus, não, porque Deus é cope. Tá, foi esse cope chamado Deus que me permitiu viver até o dia de hoje. É esse cope chamado Deus que me faz acreditar que o futuro pode ser ainda melhor do que é o hoje. É esse cope chamado Deus que me faz acreditar que 2023 pode ser um ano de grande virada na minha vida. Virada para melhor. É esse cope que me faz ter a certeza de que o dia que eu fechar os olhos aqui, eu não vou ficar na completa escuridão, no total esquecimento. É esse cope que me faz ter a certeza de que todo o sofrimento que passamos dessa vida tem um propósito. E tudo aquilo que eu perdi neste mundo não vai fazer falta em comparação com aquilo que me está reservado por esse cope chamado Deus. Então, se você encara Deus como cope, amigo, eu sinto uma grande tristeza e uma pena pela sua situação. Porque se a sua vida está difícil, você não tem chances de melhorar. É bem provável que você vai afundar cada vez mais até atingir o fundo do poço. Pois é, amigos, os caras vêm falar como se fosse algo comprovado, que Deus não existe, que a evolução é uma realidade, é um fato e não sei o quê. Esses dias eu até estava ouvindo um rapaz aí formado em física falando sobre um cientista que também acredita em evolução das espécies e tal, na não existência de um Deus, de um Criador, que tudo é obra do mero acaso. E ele falou que tudo isso nos induz ao niilismo, ao vazio e uma falta de propósito. Óbvio, isso é óbvio. O caminho natural da vida de alguém que não acredita em Deus é esse daí. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Até a Bíblia fala isso. Se Deus não existe também uma esperança. E aí o cara vem falar que isso poderia nos fazer flertar com aquela ideia de nos autodeletar. E ele diz que não deveríamos fazer isso, e ele vem dando umas razões ridículas para evitarmos o auto-churrascamento. Pois eu digo para vocês, amigo, vocês vão viver para quê? Para aproveitar o quê? Porque segundo os cientistas, a gente tem que viver para aproveitar. Para aproveitar o quê? Olha agora para sua realidade. O que você vai aproveitar? Aproveitar essa sua rotina de trabalhar igual um escravo de segunda a sexta-feira, para aí no final do expediente na sexta, você sair para beber, encher a cara, agir de uma maneira que você costumeiramente não age, fazendo coisas das quais você vai ficar com vergonha no dia seguinte. É isso? É isso que você vai aproveitar?
Você vai aproveitar o quê? Esse relacionamento frustrado que você está vivendo, no qual você já tomou chifre, já chifrou também, já teve agressão física, já teve ameaça de coisa mais séria. Você vai aproveitar o quê? Aquele filho que você teve, estava criando com tanto carinho, mas que você foi separado dele? É isso que você vai aproveitar? Você vai aproveitar a solidão que você passa na sua vida, porque você queria muito ter uma companhia, alguém, um parente, um amigo, alguém que de fato se importasse com você, mas você não tem. É isso que você vai aproveitar? Vamos ser sinceros aqui. Não é todo mundo que tem prazer na solitude. Não é todo mundo que consegue viver bem com a sua própria companhia sem a necessidade de terceiros. É isso que você vai aproveitar? Aproveitar uma existência efêmera, curta, passageira e que não tem sentido ou propósito algum. É sério que a gente deve evitar nos autodeletar para viver esse tipo de coisa? Será que é isso? Não, eu acredito que tem algo mais. E é justamente por causa disso que eu estou gravando esse vídeo. E é justamente por causa disso que eu sempre continuei com o meu trabalho. Mesmo tendo todos os motivos do mundo para parar com ele, mesmo tendo todos os motivos do mundo para nunca mais fazer isso, eu continuo aqui. Porque eu tenho certeza absoluta de que existe algo mais. E se você acha que eu tô falando besteira aqui, que é só um golpe, que Deus é um amigo imaginário que eu inventei para tancar essa realidade difícil, ainda que fosse assim, tem funcionado para mim. Mas não é desse jeito. Deus realmente existe. E não apenas existe, ele está preocupado com você, está interessado na sua situação. E talvez, se você pelo menos considerasse a possibilidade de existir um Deus criador, talvez esse voto de fé, esse voto de confiança seja o suficiente para sua vida começar a mudar, como a minha mudou. Eu poderia ter me deletado no passado, mas não o fiz e sobrevivi para dizer para você: existe sim propósito, existe sim esperança, existe sim futuro. E estas três coisas estão em Deus. Creia em Deus, meu amigo. É o único caminho que você tem para tancar